Boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando a Regina, com a qual nós fizemos os contatos desde o ano passado, e a todos os integrantes do Movimento Espírita de Governador Valadares e região, também pedindo o amparo dos mentores espirituais que amparam, ajudam, trabalham, prosseguem conosco em todo o Brasil e em todo o mundo, trazendo o cristianismo de uma forma presente e prática, voltando à origem do cristianismo. Nosso tema hoje, suicídio, causas e efeitos. É um tema pesado, um tema denso, mas que nós precisamos conversar. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Hoje, vendo que o que sou é nada, quero voltar, buscar ali o que lá deixei, o que lá ficou. Esse é um poema não espírita, de Fernando Pessoa, um português, mas que serve para nós, nesse momento, dentro de uma visão espírita do que ele traz, para falar sobre nós, sobre quem nós somos. Nós estamos aqui na Terra, nesta atual existência carnal, vindo de tentativas e oportunidades outras ao longo dos tempos, no que chamamos de reencarnação. Quando aqui chegamos, trazemos uma história de vidas passadas, trazemos nossos vícios morais e nossas boas virtudes. E trazemos, além disso, um planejamento, um replanejamento reencarnatório, no qual aqueles que marcharão conosco durante anos já foram contactados, escolhidos e aceitos. Os nossos propósitos também já estão firmados num roteiro flexível. Mas aqui chegamos para, procurando cumprir aquilo com o qual nós nos propusemos, nós elevarmos um pouco as nossas condições espirituais. E então trazemos essa criança dentro de nós. E com isso vivemos um embate, vivemos um dilema entre o eu proposto, o eu ideal e o eu real. Um dilema que muitas das vezes nos leva a traçar conosco mesmo uma luta interna. Um dilema que nos leva a alguma tristeza. E se não tivermos a fé em algo superior, nos leva à depressão. Os desvios que a vida material nos mostraram e nós aceitamos, traçam não o eu que eu queria ser, mas o eu que eu sou aos 57 anos de idade. Assim como todos nós, não somos exatamente aquilo que nós nos propusemos ser. Quando o Livro dos Espíritos nos traz, na pergunta 614, que a lei natural é a lei de Deus, e que nós seremos felizes se seguirmos as leis de Deus, que nos levará
à felicidade de um espírito puro. Dizem também os espíritos de uma forma bem objetiva que nós só seremos infelizes se nos afastarmos da lei de Deus. A lei de Deus está na nossa consciência, como diz a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se nós juntarmos a 621 com a 614, entendendo que a lei de Deus está na nossa consciência, sabemos que seremos felizes, estaremos atingindo os nossos propósitos se estivermos cumprindo com a lei de Deus. Mas seremos infelizes se nos afastarmos da lei de Deus, da nossa consciência. É algo que parece teórico, mas na prática é muito tranquilo. Porque toda vez que eu cometo um ato contrário à lei de Deus, eu sou tomado por uma apreensão, por uma angústia, ainda que eu não a coloque para fora, mas aquilo no meu íntimo corrói. Leon Denis, em uma das suas magistrais obras, O Grande Enigma, diz que, por sermos filhos de Deus, criaturas do Criador, por termos a lei de Deus na consciência, trazemos em nós, em nosso íntimo, todos os atributos do Criador. E é algo lógico. O Criador imprime na sua criatura as suas características, os seus atributos. É assim, Leonardo da Vinci, ao fazer os seus quadros, põe as suas características. Quando vemos um quadro, ainda que não esteja com o nome, e se sabemos algo de arte, é Leonardo da Vinci, pelos traços. Assim é conosco. Se somos criados por Deus, temos em nós, no nosso íntimo, os atributos, as características de Deus. Continua Leon Denis dizendo que se nós temos as leis de Deus na consciência e temos em germen, em semente, todos os atributos do Criador, a nossa missão ao longo das transmigrações reencarnatórias, ao longo das oportunidades reencarnatórias, temos a missão de, pela prática do bem, atrelados à lei de Deus, fazer crescer, germinar, fazer com que essas sementes, esses germes floresçam, cresçam, de tal forma que um dia, ao nos olhar, alguém dirá: és filhos de Deus, porque tem as características do seu Criador, a bondade, a sabedoria, a misericórdia, a justiça. Assim foi com Jesus. Não trouxe ele uma certidão de nascimento, não trouxe ele uma placa escrito Filho de Deus, mas ele era reconhecido como o Filho do Homem, não pela sua fala, mas pelas suas atitudes. E a pergunta 115 do Livro dos Espíritos diz que todos fomos criados da mesma forma, assim como Jesus, assim como Maria de Nazaré, assim como aqueles nossos irmãos que estão na criminalidade. E que a nossa tarefa aqui na Terra é progressivamente, fazendo a prática do bem conforme a nossa consciência nos dita, progredir com o conhecimento da verdade, para chegarmos à prometida felicidade. Terminam os Espíritos a pergunta 115, dizendo: uns aceitam submissos as provas e expiações, e mais depressa atingirão a pureza de espírito. Outros, entretanto, revoltados, murmurando, insubmissos,
sempre estão a deixar para depois. Uns, irresignados, demoram mais, exatamente por conta desta revolta. Muitos desses últimos, os insubmissos, diante de dificuldades, de agruras, de angústias, de problemas aqui na terra, desistem e cometem um ato insano de autoextermínio. Por que uns assim agem, cometendo este ato a que chamamos de suicídio? É esse o tema que nós pretendemos desenvolver. Lembrando sempre que Deus é bondade, é sabedoria, é misericórdia e é justiça. E que as leis de Deus, ao contrário das leis dos homens, dão a nós todos oportunidades, ao invés de punições. Não existem penas eternas, como aprendemos com religiões co-irmãs, como aprendemos por nós ao longo dessas transmigrações, dessas inúmeras reencarnações que já tivemos. Se estamos aqui hoje, todos nós, é porque Deus é misericordioso. É porque Deus nos dá a oportunidade, porque assim não fosse, não teríamos a condição de estarmos hoje, no estágio em que nos encontramos. E é bom que a gente pense, como o espírito não retrograda, sempre haverá uma evolução a cada encarnação, por menor que seja. Isso significa que hoje, cada um de nós está no seu melhor momento, na sua melhor apresentação espiritual. Porque na encarnação passada não fomos assim, melhoramos dela para cá. Aqui estamos com base em duas leis que regem a nossa escalada evolutiva. A lei do livre-arbítrio, liberdade de escolha, e a lei de ação e reação. Deus é tão bom que nos deixa escolher a semente que queremos plantar na nossa vida. Mas é tão justo que faz com que colhamos daquela semente que nós plantamos. André Luiz, acerca da lei de ação e reação, nos diz, no seu livro Ação e Reação, da sua coleção da Enciclopédia da Vida Espiritual, ele nos diz que ação e reação é a conta do destino criada por nós mesmos, englobando nossos créditos e nossos débitos. É a contabilidade do governo da vida. É uma conta onde juntamos o que fazemos conforme as leis de Deus e o que fazemos em desconformidade com as leis de Deus. Lembrando que só seremos infelizes quando nos afastarmos da nossa consciência, porque é onde está a lei de Deus. E o suicídio? O suicídio é tido dentro de conceituações espirituais ou mesmo conceituações dentro da vida, independente de religião. Do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio pode ser entendido não somente no ato voluntário que produz morte instantânea, mas em tudo que se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Importa numa transgressão da lei divina. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Isso nos faz voltar à pergunta 115. Uns aceitam resignados e mais depressa atinge a prometida felicidade. Outros, de forma insubmissa e resignada, reclama, murmura e atrasa o seu progresso. Aqui mostra que o suicídio é uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. FEB 1997. Sobre o suicídio, e aqui não estamos para teorias ou aprendizados
muito superiores, mas para falar da nossa vida, do nosso dia a dia, dos nossos familiares, das nossas dificuldades, ainda que pensemos que seja dos outros, mas hoje, para cada suicida, 20 outros tentaram o suicídio. E é bom dizer que a cada ano, nós temos 1 milhão de suicidas. A cada ano, 1 milhão de suicidas. O que equivale a dizer que 20 milhões por ano tentam e não conseguem. Quando eu digo é bom dizer, para nos alertar, porque o suicídio ainda é um tabu. Vasta bibliografia nos traz ensinamentos teóricos, práticos e teórico-práticos. O livro dos Espíritos, em 20 e poucos perguntas e respostas, 934, 957, nos traz elementos maravilhosos para entender o que é o suicídio. Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno no seu capítulo 5º. O magistral livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, que em 3 capítulos, o primeiro pesadíssimo, que trata do chamado Vale dos Suicidas, Vale Sinistro, onde há ranger de dentes e choro, como disse o Cristo. Trata numa segunda etapa do Hospital Maria de Nazaré, do atendimento a todos os suicidas. E na sequência, com a Mansão da Esperança e os planejamentos reencarnatórios e as reencarnações, fecha o livro mostrando a misericórdia divina, mostrando que a lei de Deus não é a da punição, é a da oportunização. Além desses livros básicos, nós ainda temos em André Luiz, em Chico Xavier, muitos complementos. E temos também obras menores, mas igualmente importantes, que se fala de suicídio. Suicídio, causas e consequências, de Gerson Monteiro. Suicídio, o que você precisa saber. Suicídio, consequências. Suicídio, nunca. A vida é sempre a melhor solução. São diversos livros que eu tenho aqui, para que aqueles que quiserem ver e às vezes comprar aqui na livraria, caso tenha. Então, nós temos muito, porque com uma palestra de 1 hora nós falaremos muito pouco, mas precisamos de estudar, porque nós temos muito que ajudar. Apenas fechando essa parte teórica antes de entrar nas causas e efeitos, é bom que se diga que hoje a doutrina trata de 2 tipos de suicídio, o indireto e o direto. O direto é sobre o qual nós falaremos ao longo dos últimos 50 minutos. O indireto, pouco se trata, mas na obra de André Luiz, O Nosso Lar, na obra de Ivone e mesmo com Kardec, nós temos menção. É quando nos alimentamos mal, materialmente falando aqui na Terra, com alimentos materiais, bebidas que fazem mal e que tiram a nossa capacidade de trabalhar. Mas mais do que isso, como dito pelo Marco Aurélio antes de ontem, os alimentos espirituais, o ódio, o ciúme, a vingança, a raiva, os sentimentos que nos matam silenciosamente, tirando de nós muito do que ainda poderíamos fazer aqui na Terra. Esse suicídio indireto não entra nas estatísticas. O suicídio direto é o que nós vamos falar daqui a pouco, inclusive em termos numéricos. Existe um outro tipo de suicídio indireto, que há presença marcante na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no nosso país, talvez no mundo, onde, em geral, pais e mães morrem espiritualmente quando
um ser querido, em geral um filho, morre antes deles. Esses pais e essas mães, muitas das vezes, são mortos-vivos caminhando na terra, porque diante de uma partida de um filho, se desesperam, depois se entregam, depois nada fazem do planejamento reencarnatório assumido, aquela criança que ele deixou lá no início. Esses pais e essas mães deixam viúvos vivas, deixam órfãos vivas e vivos, porque esquecem-se que além de um filho que foi, outro filho ficou. O marido ou a esposa continua. Os pais ainda estão aí a precisar de nós. Afilhados e outras pessoas, ainda que desconhecidas, para as quais poderíamos canalizar todo aquele amor que nós temos, toda aquela capacidade de trabalho que nós temos. Esquecem-se eles da caridade consigo próprio, porque esquecendo-se de viver, de cumprir aquilo com que se comprometeram, deixam pelo caminho muito do que planejaram e terão que voltar em outras encarnações para fazer o que não fizeram agora em condições mais difíceis. Pior do que isso, é porque também constrangem, inibem, impedem o crescimento espiritual daquele ser amado que partiu antes. Há uma história interessante no livro Vida, Nossa Vida, de Chico Xavier, onde há 8 relatos de pessoas que desencarnaram, morreram fisicamente, e depois que os seus pais, os seus familiares foram a Chico Xavier, em Uberaba ou Pedro Leopoldo, receberam cartas dessas pessoas, desses desencarnados, dirigido ao pai, à mãe, aos filhos, e numa delas, Orlando, um rapaz que se afogou em São Paulo, manda 3 cartas para a mãe, mas numa delas, onde a mãe, ao começar a ouvir, continua no seu desespero, ele diz: mãe, pare de pensar quem me matou. Ninguém me matou, fui eu quem suicidou. Foi um ato de negligência meu. Mas eu estou bem, já me livrei das águas daquela lagoa. Mas me afogo, minha mãe, a cada dia, no lago das suas lágrimas da incompreensão e da revolta. Ó minha mãe, não se esqueça que tens aí 2 irmãos meus e meu pai que precisam de ti. Não se esqueça de ti, que ainda tem muito o que fazer. E não se esqueça de mim, pois eu preciso continuar o meu progresso, mas não faço porque me afogo a cada dia com as suas lágrimas de revolta. Ó mãe, viva e me deixe viver. Chore sim, mas as lágrimas benfazejas da saudade, não as lágrimas grosseiras da incompreensão. Viva, minha mãe, e me deixe continuar a minha vida. Isso nos serve de alerta, porque muitas das vezes travamos o prosseguimento daquele ser que já se foi. É como se um filho nosso viajasse para estudar no exterior e todos os dias ligássemos para ele: papai não aguenta de saudade, eu não paro de chorar, mamãe não está vivendo porque você está aí. Esse filho que estava para estudar no exterior não terá paz para prosseguir. Assim é com esse que partiu para novo nível de estudos no mundo espiritual. O suicídio direto. O suicídio que é o ato de voluntariamente pôr fim à sua vida. Um estudo de 2012 da OMS, Organização Mundial da Saúde, e do Ministério da Saúde aqui do Brasil, nos dão dados estarrecedores. Na década anterior, de 2002 a 2012, 1 milhão de pessoas suicidam a cada ano. Isso significa que a cada dia nós temos 2.800 suicídios no mundo. Isso significa que se eu estou aqui
já há cerca de 20 minutos falando, nós já tivemos 40 suicídios no mundo desde que comecei a falar. Aqui no Brasil, são cerca de 12 mil suicídios por ano, 1.000 suicídios por mês, 30 e poucos suicídios por dia, um suicídio a cada 40 segundos. Desculpa, a cada 40 minutos. No mundo é a cada 40 segundos. Mais preocupante do que esses números, que datam de 2002 a 2012, é mostrar que o crescimento vertiginoso do suicídio programa que em 2030 serão 2 milhões de suicídios por ano no mundo, o dobro do que era em 2012. Mais triste ainda é entender que hoje, com os dados que nós temos, 1,4% de todas as mortes do mundo são de suicídio. Isso significa que em cada 1.000 mortes no mundo, 14 são de suicídio. Parece pouco, mas o número agora é mais estarrecedor. Dentre os jovens de 15 a 29 anos, se nós tirarmos todos os outros suicídios, os de 15 a 29 anos equivalem a 8,5% o número de mortes do mundo. O que mostra que em cada 1.000 jovens que morrem, 85 são por suicídio. O número do suicídio infanto-juvenil e do jovem adulto tem aumentado vertiginosamente. Só no Brasil, quando a população naquela década cresceu 11%, o número de suicídios entre jovens cresceu 33%. Por que os nossos jovens estão suicidando? O suicídio ainda é um tabu, ainda é algo que nos recusamos a comentar, assim como era o câncer há 50, 60 anos atrás. As famílias tinham medo, vergonha de falar sobre câncer, e hoje têm medo, vergonha, constrangimento de falar sobre suicídio. Nós precisamos mudar o paradigma. Falar sobre suicídio, não necessariamente dando o sensacionalismo que as televisões dão, quando às vezes mostram o suicídio de celebridades. Quando a mídia mostra a forma com que cidadão A ou B suicidou. Isso não interessa, isso contamina e pode animar alguns. Mas falar de suicídio pode ser falando de vida, falando de conhecimento espiritual, de conhecimento espírita, de fazer valer a vida. A pergunta 880 do Livro dos Espíritos nos mostra que o maior direito é o direito de viver. Está lá no Livro dos Espíritos. E então, para acabar com esse tabu, nós precisamos nos encorajar. As famílias têm vergonha, têm constrangimento, e não vai aqui nenhuma crítica, vai aqui uma constatação de que normalmente não se fala de suicídio. Não podemos nos esquecer desses números, porque há ainda uma subnotificação, muitos acidentes de carro, muitas quedas, muitos afogamentos são colocados como ato corriqueiro, quando muitas das vezes são suicídios. Por que uma criança de 10 anos está suicidando? O de 15, o de 20, não são fatores genéticos. Ainda que pudéssemos pensar nisso por alguns suicídios na mesma família, mas são muito mais questões espirituais do que hereditárias. Nós vamos passar a partir de agora a falar das causas, dos efeitos e das formas de prevenção. Hoje,
o suicídio é considerado uma questão de saúde pública. Já corresponde o suicídio a 56% das mortes violentas. Ultrapassa o suicídio no mundo a soma dos assassinatos, dos acidentes de carro. De cada 100 pessoas que morrem de forma violenta, 56 são através do suicídio. O que quer o suicida? Ele não quer a sua morte, ele não quer morrer, ele quer é se livrar de uma dor, de um constrangimento, de um desespero. Ele pensa erroneamente, ele pensa de forma equivocada que morrendo o problema acaba. Isso mostra de imediato a falta de conhecimento da verdadeira vida. Isso mostra a falta de fé. A fé no futuro, a fé na vida que continua. Ele acaba com a sua existência carnal, mas ele não acaba com a vida espiritual. Por isso que a pergunta 957 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual a consequência do suicídio, os espíritos respondem: são várias, não são iguais para todos, porque depende de cada um, a cada um segundo suas obras, já dissera o Cristo. Quando os espíritos assim respondem, dizendo que as consequências são variadas, eles dizem que uma consequência comum a todos os suicidas é o desapontamento. É a surpresa de ver que os problemas que o levaram àquilo continuam, mas ele tem mais um grave: a cabeça sangrando, o pescoço doendo, a garganta queimando, o corpo asfixiado, porque ele continua vivo. O que causa o suicídio? O que leva um ser humano a procurar essa porta falsa? Porque ao abri-la, ele vê que não é uma porta para os seus problemas. Hoje nós temos um ramo da psiquiatria e de outras profissões que é tratado como suicidologia, o estudo do suicídio. Os espíritos superiores respondem a Kardec, dizendo que as causas mais comuns do suicídio são a ociosidade, a falta de fé e a saciedade. É algo teórico, mas que nós podemos debulhar. A ociosidade, não no sentido da pessoa ficar à toa, mas no sentido de não ter motivação para fazer algo, para continuar a vida. A saciedade ocorre principalmente nos países, nos continentes mais avançados, aqueles que já não têm mais o que desejar do ponto de vista material. Em geral, esses nossos irmãos de países mais evoluídos financeiramente, eles são muito mais materialistas do que nós. Então essa saciedade, essa ociosidade, ambos estão contidos no que os espíritos colocam no meio da fala: a falta de fé. A fé no futuro, a fé em algo superior, a fé nesse Deus que falamos à torto e à direito, mas apenas da boca para fora. Porque na hora das dificuldades, muitas vezes esse Deus é esquecido. Essa vida que normalmente as nossas escolas não têm ensinado, as nossas famílias não têm ensinado, essa vida faz com que, não se tendo fé, não se tem esperança. Quando não temos esperança em algo superior,
realmente somos levados a muitas amarguras, a muitas descrenças. É importante que nós entendamos como seres humanos, independente da religião que professamos, que temos que ter a misericórdia, a compaixão de Deus. Está na nossa consciência o germen, e a prática do bem fará com que elas floresça. Mas está na hora de nós colocarmos em prática e tratarmos os suicidas, muitos dos quais podem estar aqui na sala encarnados e desencarnados, como nossos irmãos, que tomaram uma decisão ruim, mas são nossos irmãos, não são covardes, não são criminosos, ainda que a literatura espírita às vezes assim fale, mas nós estamos evoluindo, a nossa literatura de 100, 200 anos atrás, a nossa literatura que fala em criminoso, hoje o termo criminoso está muito pejorativo, então nós chamaremos melhor esses irmãos suicidas de equivocados, muito melhor do que chamá-los de criminosos. Existem causas pontuais na nossa vida prática, que eu vou tecer alguns comentários, para que a gente coloque isso no nosso íntimo e passe a trabalhar melhor essa questão. Em geral, quem se suicida está acometido de uma angústia muito grande, às vezes revolta, às vezes constrangimento, vergonha, medo, as diversas facetas com que os problemas se nos apresentam, eles fazem com que cada um, com a sua bagagem espiritual, analise, formalize e trabalhe conforme cada um. As informações, as mesmas, serão analisadas e interpretadas na forma de cada um de nós. Mas hoje muitos suicidam e deixam um bilhete, ou alguém diz que foi por uma traição, uma desilusão amorosa, por uma quebra financeira, dívidas com os bancos, com os agiotas, com familiares. Isso existe. Todos nós podemos ter, ou já tivemos, desilusões, traições, dificuldades financeiras. Falta de motivação para alguma coisa, o desemprego, muitas das vezes nos leva ao medo de deixar a nossa família em dificuldades. A homossexualidade ou homoafetividade, hoje muito mais clara do que tempos atrás, não é bem compreendida por muitos familiares, pela sociedade. Isso causa problemas de relacionamento familiar, dificuldades de convivência dentro da mesma casa. E muitos acabam tomando essa triste decisão. Não estamos aqui a julgar, a dizer se está certo ou errado, mas é uma realidade a homoafetividade. E é uma realidade no nosso lado, na nossa porta, na nossa família, na mídia, e isso já faz parte da nossa vida. Mas existem muitos irmãos que têm essa homoafetividade indo para essa porta falsa do suicídio. E dois últimos pontos sobre causas me faz temer e apelar para cada um de vocês, para a vida dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Uma diz respeito ao bullying e a baixa autoestima que hoje existe por conta das redes sociais. As redes sociais são uma ilusão. Nas redes sociais, as pessoas são belas, são altas, são formidáveis, são tudo. E às vezes põem uma foto de alguém assim, ou se julgam assim. Do outro lado, alguém
que não é tão assim, acaba se sentindo mal e precisa dizer que é, e precisa se mostrar como ser, e precisa de tentar ser igual àqueles outros, igual aos modelos, igual àqueles artistas de televisão, que não são o que a mídia vende, porque há o Photoshop, mas quando se olham no espelho, são como nós, com as suas dificuldades, com as marcas do tempo. Esse assunto leva a uma baixa autoestima, que faz com que muitos estejam procurando a porta falsa do suicídio. O bullying também nasce disso, nas escolas, na sociedade, em função de alguém que é mais gordinho, de alguém que usa óculos, de alguém que não é tão alto. Mas suicidar por alguma coisa dessas? Sim. Muitos suicidam porque a namorada o abandonou, sendo que tem tantas mulheres, tem tantos homens, por que suicidar? Cada um traz de vidas passadas os seus traumas. Um grande problema que nós não nos atemos é o histórico de vidas passadas. Quem fui eu na outra encarnação? Quais os meus vícios, quais os problemas que me deixavam para baixo? Nós temos filhos, às vezes filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E são filhos todos iguais? Se os filhos não são iguais, nenhum de nós é igual, porque cada um é o somatório, desde que foi criado até agora, com as suas conquistas, com os seus fracassos, com os seus traumas e com as suas virtudes. Falar de alguém ser gordinho, para mim, é até um elogio, mas para outro pode ser algo que o empurre para um despenhadeiro da porta falsa do suicídio. Principalmente isso dia após dia no ouvido na escola. E para finalizar essa parte de causa, a questão relativa à cobrança que hoje todos nós em geral fazemos aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos netos, aos nossos filhos maiores, mas dentro desse complexo infanto-juvenil, dos 8, 10 até aos 20 e poucos, nós não devemos comparar filhos com irmãos, nem colegas com outro, mas o seu colega tirou 10, por que você tirou 6? Hoje há uma cobrança por ser melhor, há uma cobrança por tirar melhores notas. Muitas das vezes nós queremos impor aos nossos filhos a profissão que nós achamos que vai dar mais dinheiro. Médico, por exemplo. Todo mundo quer que o filho seja médico. Todo mundo quer que o filho tenha uma profissão onde o salário seja melhor. Jogador de futebol, essa cobrança a essas crianças, a esses jovens, tem feito com que elas entrem em depressão. Dentro desse quadro de suicidas, diz a Organização Mundial de Saúde que esses aspectos mentais, baixa autoestima, a bipolaridade, os transtornos de personalidade, esquizofrenia, depressão, todos juntos, esses problemas atingem 90% de todos os suicídios. E diz a Organização Mundial de Saúde que se são problemas de ordem mental, são tratáveis e, portanto, suicídios evitáveis. Daí é que é muito importante que todos nós, como pais, provedores, como irmãos, como tios, como avós, pensemos em deixar o nosso filho ser aquilo que ele quer ser, logicamente orientando,
Da mesma forma, a homoafetividade, a homossexualidade. Não adianta querer prender e castigar. Está certo que há modismos. Tem um amigo que é médico e disse que de um ano para outro, de cada 30 meninas de 15 e 16 anos que vão ao consultório dele, ele é ginecologista, num ano elas não querem usar métodos anticoncepcionais, porque estão namorando com uma menina. No ano seguinte ele nem pergunta e a paciente pede, mas eu quero. Não, mas eu voltei, eu quero é menino agora. Modismos, revolta, afronta às vezes aos pais. Isso tem que ser pensado. Mas a partir do momento que é uma postura assumida, seja psicológica, seja questões realmente orgânicas, não entrando no detalhe, mas nós temos que não interferir do ponto de vista de obrigar, de prender, de vigiar, porque senão não teremos nenhuma homoafetiva, nem um filho ou uma filha heteroafetiva. Teremos um suicida na família. É um caso complexo, mas é bom que cada caso seja acompanhado. E aí nós temos psicólogos, psiquiatras, nós temos terapeutas que dentro dessas questões da esquizofrenia, da depressão, dos transtornos de personalidade, estão ali para com remédio. E o nosso acompanhamento não é mandar para o médico, é ir junto ao médico. Não é saber se já comprou o remédio, é comprar o remédio e acompanhar, porque muitos desses cospem fora o remédio. As causas são inúmeras, mas se resumem, segundo a suicidologia, não apenas àquela justificativa informada no bilhete, na carta, na família. E aí é que o Espiritismo entra, para eu ir fechando essa parte. Dizem os suicidólogos que a causa preponderante não é a causa real. Alguém que suicida porque a noiva o abandonou, traz consigo na sua existência passada, na sua personalidade, situações de abandono. Nesta encarnação ou encarnações passadas. Aquele que foi abandonado pelo pai, cujo pai não o registrou, cujo pai, depois de certo tempo, foi embora deixando mãe e filhos. Aquele, quando se casa e é abandonado no altar, ele junta aquele trauma do abandono anterior e ele não suporta pela falta de fé. Assim, aquele que tem a sua quebra financeira. Muitas das vezes, ele poderia suportar e recomeçar, mas, no entanto, ele simplesmente, juntando a problemas passados, a faltas financeiras do passado, ele junta. Daí a importância de nós detectarmos nos nossos filhos, desde o início, quais são os seus traumas, quais são as suas dificuldades, essa sensação de insegurança de não ficar sozinho. Recentemente, um garoto de 20 anos, na minha cidade, suicidou, porque estava estudando em outra cidade, chegou às férias, todos foram embora e ele ficou sozinho, esperando uma documentação de transferência. E disse ele a alguém que não aguentava ficar sozinho. Seus pais sabiam disso, mas ele estava por vir 2 dias depois. Mas ele, por 2 dias, sozinho, se enforcou. Porque ficou sozinho 2 dias? Um homem de 20 anos? Não, é por questões anteriores de abandono, de insegurança, que muitas das vezes nós tratamos levianamente nos nossos filhos. É muito importante que entendamos qual é a origem daquele problema de insegurança, de medo, de cada um dos que convivem conosco, e de nós próprios, porque parece que nós somos os perfeitos. Na realidade, todos temos as nossas dificuldades. Em Memórias do Suicida, conta-se a história de Jerônimo, de Camilo, de João, de Belarmino e de Mário Sobral. Os 5 suicidaram, 2 por problemas amorosos, 2 por problemas financeiros.
um outro por problema de cegueira. Depois, ao longo de toda a obra de Dona Ivone, eles foram vendo as suas necessidades anteriores. Entenderam que não era motivo, mas eles já tinham algo anterior que os fragilizava e que ninguém prestou atenção. Então, cada um de nós, espíritas ou não, pais ou não, temos que observar aqueles que nos cercam. É a nossa função. Mas por que a nossa função? No capítulo 3 da obra O Boa Nova, Jesus, vindo de Jerusalém, se encontra com alguns sacerdotes, que imediatamente, notando aquela figura diferenciada, se aproximam dele e dizem: que fazes tu por aqui, Galileu? Jesus então disse: passo por aqui para implantar o reino de Deus. O sacerdote dá uma gargalhada e diz: que pensas tu venha ser isso? Jesus disse: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O sacerdote, um pouco nervoso, diz: obra divina em tuas mãos? Como pensas levar adiante tão grandiosa tarefa? Por acaso tens o apoio dos príncipes e poderosos? Jesus olha para ele e diz: não, os meus colaboradores estão em todas as partes. O sacerdote então dá uma gargalhada irônica e fala: já viste obra formosa? Já viste estátua perfeita construída com fragmentos de lama? Pois esses seus colaboradores, os tolos e ignorantes, somente lama lhe poderão fornecer para essa grandiosa obra. Jesus então, com firmeza, porém com serenidade e respeito, responde: sacerdote, não existe mármore mais perfeito do que um coração voltado para o bem, e não existe melhor ferramenta do que a boa vontade. É com estes colaboradores, que estão em todas as partes da terra, que tiverem no coração a boa vontade e nos braços a ferramenta do trabalho, é com eles que o reino de Deus será implantado na terra. Quem gostou, continue lendo o capítulo 3, aliás, leia todo o Boa Nova, que é maravilhoso. Mas ele nos chamou de colaboradores, para colaborar com o filho, com o primo, com o tio, com a cunhada, com o irmão, com quem quer que seja. Porque Deus é Pai de todos nós, e nós somos irmãos de todos, então. O que fazer para parar com essa onda de suicídio? Informação. Os efeitos são graves, mas não podemos esquecer que Deus é misericordioso. Não podemos esquecer que nós temos um Deus que não nos impõe penas eternas. Diz lá a pergunta 171, qual a justiça da reencarnação? Respondem os espíritos: não te diz que um bom pai sempre deixa aberta a porta para o arrependimento de um filho? Essa resposta mostra que a justiça de Deus é a da oportunidade, por isso que tem a reencarnação. Então não existem as penas eternas. A Legião dos Servos de Maria, tratado nesse livro Memórias de um Suicida, é um livro maravilhoso para nós entendermos o que acontece, quais são os efeitos. Além do desapontamento tratado na pergunta 957, há todo um sofrimento realmente. Não vamos nos iludir, porque ao lado de um sangramento, de um pescoço enforcado, de uma garganta asfixiada pelo veneno, os problemas da dívida, do abandono, do constrangimento continuarão com esse nosso irmão, porque ele continua vivo. Mas nas regiões umbralinas para onde todos nós vamos, e ficaremos mais ou menos tempo conforme as nossas dificuldades, lá existem locais de amparo. O suicida, ele fica vagando, ele vê o seu corpo às vezes ali no caixão, debaixo da terra, mas assim que ele entende e ele começa a ser atraído pelas vibrações dos outros, ele para em algum local, que no livro é chamado de Vale dos Suicidas. Ali naquele Vale dos Suicidas, dizem os espíritos
que ele fica entre ranger de dentes e choros, liberando, desanimalizando-se, acabando com aquele fluido que fica no organismo, que era suficiente para ele viver toda a sua programação reencarnatória, mais 10 anos, mais 5, mais 20. E enquanto ele não se dá conta de que morreu fisicamente, mas está vivo espiritualmente, aquele fluido fica ali e aquilo impede a liberação do cordão de prata, de desatar o cordão de prata que liga o corpo ao perispírito. E é momentos de muitos sofrimentos, que podem durar 1, 2, 3, 4 anos, um dia, um mês, depende da evolução espiritual de cada um. Assim que eles estão livres daquilo, diz o livro Memórias de um Suicida, que caravanas de trabalhadores da Legião dos Servos de Maria os buscam e levam para o Hospital Maria de Nazaré, onde eles serão tratados por médicos e enfermeiros das feridas causadas no perispírito. O tiro matou o corpo, mas feriu também o envoltório semifluídico que acomoda a luz divina da qual todos nós fomos feitos. E ali tratam-se essas feridas ao longo de meses ou anos, conforme cada um. Tratam de alguém que foi retalhado pelas rodas de um trem e todo o corpo estava martirizado. E trata de alguém que apenas deu um tiro. Quando estão já em condições de serem liberados do hospital, porque as feridas perispirituais já estão cicatrizando-se, eles vão para o que se chama de Mansão da Esperança, mais um órgão, um departamento daquele instituto, onde tem uma cidade universitária com cursos de moral, de filosofia, de psicologia, de cosmogenia, onde os problemas de intelecto moral são elucidados, esclarecidos, e eles conseguem, através de aparelhagens, jogar numa tela. Em 1926, Dona Ivone escreveu isso, e não existia ainda projetor e nem televisão. Joga numa tela, por fios invisíveis, azulados, o pensamento, e eles veem o suicídio. Quando eles já estão melhores moralmente, eles são levados em excursões para aqui, para a Terra, para reverem parentes, para verem o que aconteceu com os parentes, para verem as consequências, mas também para vivenciarem o clima da Terra, porque eles já estão se aproximando da época de reencarnarem. Não existe penas eternas de cair num poço sem fundo, de estar queimando no fogo do inferno. Isso é notícia de quem quer vender indulgência. O Espiritismo não vende nada, mas esclarece tudo. É assim com os nossos irmãos suicidas. É assim e deve ter sido assim com muitos de nós, porque se estamos aqui hoje, não quer dizer que não tenhamos nos suicidado em encarnações passadas. Precisamos nos orientar. E já chegando ao final, eu queria falar sobre prevenção, informação, conversar com os filhos sempre que a notícia se apresentar, falar de vida e, sobretudo, falar do que é a vida. Nós precisamos nos entender, nós precisamos nos conhecer. Há uma fala de Leon Denis no livro Grande Enigma que diz isso: Deus nos fala por todas as vozes do infinito. Fala-nos não através de uma Bíblia escrita há séculos, mas através de uma Bíblia que se escreve todos os dias, com seus característicos majestosos, como as montanhas, os mares e os astros do céu. Mas fala-nos também no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação, de oração. Quando os ruídos discordantes do mundo material se calam, então uma grande voz, uma voz interior desperta e se faz ouvir. Ela sai da profundeza da nossa consciência e nos fala dos nossos projetos,
das nossas formas de progresso, das nossas formas de ascensão, dos nossos deveres. Existe em cada um de nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte divina de onde jorram ondas de verdade, de vida, de amor e de luz. Ali se encontra o germe divino, com as sementes de Deus em todo ser humano. É nessas horas de meditação e de silêncio, nas horas da espiritualização que devemos ter em casa, com o evangelho no lar, com a fluidoterapia nas casas espíritas, com o passe, com os estudos, é que nós passaremos a nos compreender, ajudar os nossos filhos a nos compreender, a se compreender, a compreendermos os demais. É nessas horas que entenderemos que muitas das vezes um filho veio para ser um balconista, enquanto o outro veio para ser médico. Não precisa apertar, porque ele veio para aquilo. Claro que você dará todas as condições para ele melhorar, mas se não for, não o martirize com a sua fome, com a sua ânsia de poder, porque é isso que tem matado e tem levado muitas das nossas crianças através do suicídio. Nós precisamos, diante de um pretenso suicida, fazer duas perguntas. Onde que dói? E o que eu posso fazer para te ajudar? Jamais cobrarmos, sermos acolhedores como Jesus foi na passagem da mulher adúltera, quando tantos queriam apedrejá-la. Ele apenas a abaixou, levantou e disse: vá, não erre mais. Ele não julgou. Muitas das vezes nós julgamos. Nós somos os trabalhadores que Jesus espera contar para podermos fazer desse mundo um mundo melhor. Nós temos muito a fazer. Nós não temos feito, mas precisamos fazer. E eu encerro trazendo para vocês uma pequena história, não sem antes falar do CVV, Centro de Valorização da Vida, que temos aqui em Governador Valadares, na rua Oswaldo Cruz, número 21, aqui no centro, e que atende em todo o Brasil, 24 horas por dia, gratuitamente, para ouvir o suicida, para ouvir aquele que quer suicidar, para ouvir aquele que está passando por dificuldades. 188 é o número que nós podemos discar de qualquer orelhão, qualquer telefone fixo, qualquer celular. 188. Já existe também um atendimento www.cvv.org.br para atender a família dos suicidas. Aqueles que ficam, e segundo a suicidologia, 5 em cada família acabam indo para o martírio, porque vivem prostrados com sentimentos de culpa, com sentimentos de responsabilização pelo que aconteceu. O que eu podia ter feito? Por que eu não fiz? Por que ele fez isso? Ele não podia fazer isso comigo. O CVV atende não só aqueles que têm pensamentos suicidas, mas também as famílias que se sentem, e naturalmente se sentem, abaladas pelo que aconteceu. E eu termino falando de um homem que seguia Jesus durante todas as suas escaladas pelos 3 anos em que ele esteve mostrando as suas maravilhosas falas e feitos, e foi um dia repreendido por João, dizendo que ele não era dos apóstolos e não podia fazer o que fazia em nome de Jesus. Ele orava, ele curava. E então contaram a Jesus que tinham proibido aquele homem. Jesus então diz a João: volte lá e diga a ele que continue a fazer o que fazia, porque ninguém faz o que ele faz em meu nome se não estiver comigo. Dito isso, o homem continuou com o seu alaúde e o seu pífano, 2 instrumentos musicais, cantando a história do príncipe de Deus que veio à terra para amar os homens. Ele fez isso por anos até que Jesus morresse. E depois, num sonho, Jesus disse: eu quero que continue. Fale agora com as crianças e com os idosos. E ele fez isso por muito tempo. O homem do manto marrom
narra a história através de Dona Ivone no livro Ressurreição em Vida, que ele, 30 e poucos anos depois, foi visto em Roma. Não era mais o homem do manto marrom, era o velhinho do manto roto, e continuava igualmente com seu pífano e com seu alaúde a contar a história cantada do príncipe, filho de Deus, que veio à terra para amar os homens. Alguém sabe o nome desse homem? Ninguém. É um discípulo anônimo, assim como cada um de nós pode ser. Não precisamos ser Chico Xavier, um missionário, como disse Marco Aurélio. Podemos ser os colaboradores anônimos do Cristo. Não precisamos de ficar nos martirizando. Precisamos cuidar de quem está ao nosso lado. Todos nós precisamos. Há momentos em que o fardo fica pesado. Há momentos que o fardo de cada um de nós já ficou pesado e poderá ficar mais pesado ainda. Nesses momentos de peso, é natural que achemos que a cruz que carregamos é maior do que a que nós podemos carregar, mas não é, porque Deus não deixa. Ele sempre nos dá aquilo que nós podemos fazer aqui na terra. Nós precisamos de entender e de compreender e crer que Deus é nosso Pai, que Jesus nos deu exemplo, e que nas horas de dificuldade, Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Importante é compreender que nenhum tormento dura para sempre, que a vida vai nos ensinar e nos ajudar. Importante pensar que depois da tempestade, o sol volta a brilhar. Importante é a gente entender que a melhor saída é a vida. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, diante da possibilidade de um alerta nesta palestra, nós empunharmos os livros que estão à nossa disposição, as palestras e os trabalhos nas casas espíritas, mas, sobretudo, arregaçar as mangas, usando a ferramenta da boa vontade e o coração voltado para o bem, como Jesus nos propôs há 2000 anos. Deus nos abençoe a todos.